Neto, a gente tem aquele medo ainda dos alunos em relação ao concurso. Eu queria saber de ti, passar em concurso é muito complexo? Excelente pergunta. Eu sempre falo que passar em concurso é simples. Essa resposta pode assustar um pouco, né? Passar em concurso não é fácil, é difícil, mas é simples. E eu explico por quê, né? Eu sempre falo que não é fácil passar no concurso, é uma tarefa difícil, porque a pessoa precisa reunir uma série de características para ser aprovado no concurso. Então, por isso que é muito difícil passar no concurso. A pessoa precisa ser resiliente, precisa ser paciente, precisa ser disciplinado, precisa saber apanhar e levantar. Então, ela precisa reunir uma série de características que fazem com que ela passe no concurso público. Mas, ao mesmo tempo, não é uma tarefa complexa. É uma tarefa simples. Por quê? Porque se você fizer o que tem que ser feito da forma correta, utilizando os meios corretos, por um período de tempo, você fatalmente vai ser aprovado. Então, não é fácil, é difícil, mas não é complexo. É simples, você só precisa achar o método adequado, a preparação adequada e fazer essa preparação pelo tempo necessário para que você mature o teu processo de aprovação e consiga ser aprovado. E assim, não é segredo que talvez o mais complexo não é nem se a hora de fazer a prova. Porque se você estudou, se você se preparou, você vai só replicar o que você fez, né? Colocando em termos mais práticos aqui. Mas, e sim na preparação, né? O que é que não pode faltar na hora da preparação para o concurso? Para a preparação ser correta? Pronto. Cara, assim, essa pergunta é uma pergunta complexa porque existem vários pontos que não podem faltar. Mas se eu pudesse dar uma dica, né, para quem está se preparando para concurso, a primeira coisa que não pode faltar é a organização, né? Você não pode estudar de forma desorganizada. Os concursos, em especial os concursos de alto rendimento, né, que eu chamo, que são os concursos mais concorridos, mais complexos em termos de fase, em termos de concorrência, eles estão demandando uma preparação cada vez mais profissional. Você não pode ser amador na preparação para concurso, porque fatalmente você vai ficar pelo caminho, você não vai ser aprovado. Mas eu acho que a principal característica, a principal coisa que não pode faltar, principalmente para os concursos que eu mentoro, né, que eu dou assistência para os alunos, que são os concursos jurídicos de alto rendimento, é a leitura da lei seca, da legislação. Você não pode deixar de ler a lei na sua preparação. Isso é um erro muito grave. Se você deixar de ler a legislação, você vai ficar para trás fatalmente, né? Então, um dos pontos iniciais mais importantes nessa preparação é que você estude a lei seca, e o segundo é que você faça questões. Treinamento com a lei seca vai fazer com que você consiga construir o que eu chamo de base jurídica mais rápido, né? Então, essa seria a minha dica inicial, que a lei seca e as questões não podem faltar. Lógico que você precisa estudar a jurisprudência, você precisa estudar a doutrina de uma forma organizada dentro do teu cronograma, mas a dica inicial é que você não deixe de ler a legislação e que você não deixe de fazer questões, porque isso vai fazer com que você monte essa base jurídica muito mais rápido. Neto, é muito comum o pensamento da galera, né, que tá ali cogitando fazer concurso ou não. Algumas perguntas, né? Se concurso vale a pena ainda, né? Se ainda dá tempo fazer concurso, né? Eu queria saber de você, como é que você enxerga o futuro dos concursos públicos no Brasil? Perfeito, essa pergunta também sempre me é feita, né? Os concursos vão acabar, vão diminuir, né? Principalmente em transição de governo, enfim. É uma pergunta muito pertinente. E a minha visão é que os concursos não vão acabar. Eles não vão acabar, na verdade. Esse ano a gente está gravando esse podcast em 2025, abriram mais de 90 mil vagas, né, em 2025, nos mais diversos cargos jurídicos e não jurídicos. Então, assim, a minha visão é que os concursos vão continuar acontecendo. E isso retrata também uma preocupação, né, lógico, do concurseiro, e isso faz com que o concurseiro cometa alguns erros, como, por exemplo, ficar saindo atirando para todo lado. Pode ser o último concurso, pode ser uma última oportunidade.
E isso não é verdade, né? Eu vejo, por exemplo, os concursos da magistratura, eu vejo um futuro muito promissor no número de vagas dos concursos de magistratura e, consequentemente, nos concursos da área jurídica como um todo, como Ministério Público, Defensoria. E por que eu vejo a magistratura abrindo muitas vagas? Porque, por duas razões. Primeiro, porque o Código de Processo Penal instituiu o juiz de garantias, né? E isso vai fazer com que o número de juízes tenha que aumentar, né? Tem que ter mais juízes para que o juiz de garantias seja implementado, e já está começando a ser implementado aí no Brasil, e a tendência é que nos próximos anos o juiz de garantias se torne realidade. Então, isso vai fazer com que novas vagas sejam abertas e muitos concursos sejam abertos, né? E segundo, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles são poderes antigos, né? Então tem muito juiz desembargador que está chegando no final da carreira e vão se aposentar. Então isso vai fazer com que os concursos continuem, novas vagas sejam abertas. A Defensoria, por outro lado, é uma instituição mais nova, mas ela tem crescido vertiginosamente nos últimos anos. Então, a gente pode esperar um crescimento ainda maior na Defensoria Pública e novas vagas surgindo aí para os próximos anos. Então, se você está começando a estudar para concurso agora, não fique preocupado se os concursos vão acabar, ou se as vagas vão diminuir, ou você não vai ter novas chances. Os concursos nunca vão acabar, né? Nunca vão acabar e não vão parar de sair editais. Então é importante que você comece a se preparar o quanto antes para que você consiga passar o quanto antes. Mas não porque os concursos vão acabar e que as vagas vão diminuir, mas porque você vai querer sair, né? Você vai querer deixar de ser concurseiro o quanto antes. Então comece a se preparar hoje. Mas os concursos não vão acabar e as vagas vão continuar existindo e novos editais vão sair. E assim, não resta dúvida que quando uma pessoa ela tá bem acompanhada, ela tá sendo bem aconselhada, né, por outra pessoa que já passou por esse caminho, né, que já percorreu, né, já passou por todos os percalços, ela vai diminuir completamente o percurso dela, né? Logicamente, uma pessoa que anda sem acompanhamento, ela dobra o caminho que outra pessoa teria que percorrer pela metade se ela estivesse sendo bem aconselhada, né? E como foi no começo da sua carreira, assim, né? Na sua carreira como concurseiro, né? Vamos dizer assim. Você foi aconselhado? Qual foi o melhor conselho que você recebeu? Bacana. Essa pergunta também é muito interessante, porque como tudo na vida, né? A gente tem que se espelhar. Se a gente tem um objetivo de vida, a gente tem que se espelhar em alguém que já chegou lá, né? E nos concursos não é diferente. Quando a pessoa começa a estudar para concurso, é normal que ela se sinta perdida, ela não saiba para onde ir, como fazer, o que fazer, né? Qual caminho seguir. E comigo não foi diferente. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia para onde ir, estava absolutamente perdido, não sabia qual caminho seguir. E eu comecei a conversar com amigos próximos, que já haviam passado, perguntando como é que eles se prepararam, como é que eles chegaram lá, qual foi o método de estudo que eles utilizaram, como é que organizavam o estudo, e com essas informações que eu colhi, eu comecei a traçar o meu próprio caminho, né? Consegui, graças a Deus, organizar meu estudo, montar a minha própria metodologia e de forma bem assertiva, e graças a Deus eu passei muito rápido no concurso, né? E eu acho que o conselho que eu recebi, assim, inicial, de maior valia, foi justamente o que eu acabei de dar na pergunta anterior, que foi começar o estudo pela legislação, começar o estudo lendo a lei. Ler a lei faz com que a gente construa a base jurídica muito mais rápido. E isso tem uma lógica, né? Por que ler a lei é tão importante? Porque no Brasil a gente adota o sistema da Civil Law. Então, a lei é a nossa fonte primária do direito, né? Todo mundo que faz direito, que fez direito, já escutou isso, que a lei é a fonte primária. Então, para a gente conhecer o nosso ordenamento jurídico, a gente precisa conhecer a legislação. E é por isso que cai tanta questão do texto legal nas provas de concurso. E aqui eu estou falando de todos os concursos jurídicos, né? Magistratura, Ministério Público, Defensoria, Delegado, Procuradoria, concursos de tribunais também. Então, o conselho mais importante que eu recebi foi:
Para você passar mais rápido, você precisa conhecer a legislação. Então, eu comecei naquele momento a comer a lei, né? Eu estudava muito a legislação, eu brinco com os meus alunos que quando eu estava no auge da minha preparação, você podia me perguntar qualquer artigo de lei que eu falava. Isso aqui é isso aqui é aquilo ali, porque eu já tinha estudado tanto que eu acabei decorando, né? Então, se eu puder dar uma dica inicial para os ouvintes aqui, para a nossa audiência se você quer um concurso jurídico, estude a lei. Você vai passar muito mais rápido se você conhecer a legislação. Lógico que aliado aos outros pilares, né, que eu chamo, mas a legislação é um ponto importantíssimo de saída para essa preparação. E assim, hoje tá tudo mais fácil, né? Eu acho que não tem quem discorde disso, tá tudo mais fácil, né? Eu acho que há 20 anos atrás era 1000 vezes mais complexo, né? Você estudar para fazer concurso, hoje em dia você tem site, você tem aplicativo de estudo. Então, tem aplicativos, tem tecnologias assim que podem te ajudar nesse processo de preparação para o concurso? Sim, vários, né? O mercado tá cheio aí. Como você falou, a tecnologia ela veio para facilitar a preparação, sem sombra de dúvidas, né? E a tecnologia está aí à disposição da gente em forma de aplicativos, de sites. Então tem uma gama muito grande de oportunidades aí para os concurseiros trabalharem. Eu mesmo, na minha mentoria, eu tenho um sistema próprio, né? Eu montei um sistema próprio a partir de toda a minha experiência desses últimos 10 anos, 11 anos que eu respiro concurso público, e eu consegui montar uma plataforma exclusiva para os meus alunos para facilitar essa preparação. Então, o cronograma do meu aluno fica todo dentro dessa ferramenta, é toda automatizada. Tem, por exemplo, as pessoas têm uma preocupação do cronograma, se eu não estudar 2, 3 dias, vai virar uma bola de neve. No meu sistema, por exemplo, eu montei um mecanismo que o cronograma, se o concurseiro assim desejar, ele se reorganiza automaticamente, porque o cronograma ele nunca vira bola de neve, ele vai estar sempre organizado. Nessa plataforma eu coloquei cadernos para revisão, organização da própria revisão, tem flashcards que são muito interessantes, com perguntas e respostas feitas por mim também, que possibilitam também o aluno fazer os próprios flashcards deles. Compartilhar com outros alunos, criando uma rede de compartilhamento de informações. Tem gráficos para que o aluno consiga visualizar quais os pontos que ele tem uma deficiência maior. Então, a minha própria ferramenta, que chama Mentoria, tem uma série de ferramentas próprias para melhorar a eficácia da preparação dos alunos. Lógico que no mercado tem outras ferramentas, né? Tem site de questões, tem o Q-Concursos, tem o Tec Concursos, tem vários cursos aí também que trazem preparações específicas. Então, assim, é sempre importante o concurseiro estar ligado no mercado, ver o que o mercado pode oferecer para escolher as melhores ferramentas. Massa. E assim, uma coisa que me deixa curioso, toda vez que eu vejo você falando desse processo, né, dessa preparação, você sempre tá, batendo na tecla da revisão, né? Explica aí o porquê. Por que a revisão é tão importante no processo, né, na preparação, e como é que eu posso fazer ela da forma mais eficaz? Perfeito. A revisão é essencial. Para você ser aprovado, você precisa revisar. E isso tem uma explicação lógica, né? Uma explicação lógica. O estudo e a preparação para concurso, ele é feito à base de repetição. A gente precisa repetir, a gente precisa ler várias vezes, a gente precisa treinar várias vezes, a gente precisa ter contato com aquele conteúdo várias vezes. Existe um estudo científico que fala que quando a gente lê um material pela primeira vez, a gente tem contato com algum tipo de informação através da leitura pela primeira vez, a gente retém 10% daquilo que a gente leu. Então, 90% daquilo que você leu da primeira vez, você perde. Você perdeu aquela informação. Então, a gente precisa ter contato várias vezes com aquela informação para que aquilo entre na nossa memória e a gente comece a memorizar aquela informação. Então, a revisão é essencial. Sem a revisão, a gente não consegue ter a capacidade de memorização e, consequentemente, acertar as questões na prova. E você me perguntou da metodologia de revisão, né? Existem vários métodos de revisão, mas antes de falar da metodologia, eu acho que é importante eu falar que
o maior problema dos concurseiros, e aí eu tenho uma base empírica para trazer essa informação, né? Através dos meus alunos, eu já mentorei milhares de alunos, mais de 1.000 alunos com certeza ao longo desses anos, e a grande maioria, a esmagadora maioria, tem problema com a revisão. Mas o grande problema não é a revisão em si, é montar o material adequado para revisar. Esse é o grande problema do concurseiro. Então, a partir do momento que você começa a montar um material adequado de revisão, você passa a ter menos problema com a revisão, porque você já sabe o que fazer naquele momento. E com relação à metodologia, eu acho que no teu cronograma, no cronograma do concurseiro, tem que ter espaços específicos para revisar, revisões periódicas. Existem várias metodologias. Você pode, por exemplo, revisar um pouco antes de começar a estudar, revisar o que você estudou ontem, por exemplo, ou revisar o que você estudou semana passada. Então, você revisa, sei lá, 15, 20 minutinhos todos os dias. Você pode revisar, por exemplo, no final de semana, que geralmente os concurseiros têm mais tempo. Então, você organiza a tua revisão ali no sábado, no domingo, para você revisar o que fez na semana. E tem um outro método, que é o que eu gosto mais de fazer revisões a partir de ciclos, né? Terminou o ciclo, viu aquelas disciplinas dentro do ciclo, que são as disciplinas do teu edital, traz alguns dias de revisão para você revisar aquele ciclo. E toda revisão, você aumenta o número de páginas revisadas. Então, se você está, sei lá, no 10º ciclo, na tua revisão, tu vai revisar os 10 ciclos. Porque isso faz com que você lembre o que você estudou alguns meses atrás. Você está sempre relembrando, sempre rememorando. Então, a revisão é essencial, importantíssima. A gente precisa achar um método adequado de revisão também, mas principalmente um material adequado montado por você para que você não tenha mais problema com o que revisar. E nesse processo, né, de fazer concurso, a gente fica muito passível à desmotivação, né? Porque é uma sequência muito grande de acerto e erro, né? Tem as pessoas que passam assim nas primeiras vezes, né? Mas tem gente que, né, apesar de nunca ser a última vez, a gente fica muito passível à desmotivação, né? Então, assim, o que é que você instrui, né? Qual é a sua dica? O que é que os alunos devem fazer quando eles perdem a motivação no meio da jornada? Bacana essa pergunta também. Eu acho que a regra é a reprovação, né? A regra do concurseiro é ser reprovado, né? A aprovação é a exceção, porque você só precisa ser aprovado uma vez. Se você foi aprovado, você encerra a tua participação ali como regra. Então, em regra, você vai reprovar algumas vezes e vai chegar um momento que você vai começar a ser aprovado. E aí você pode ser aprovado em 1, 2, 3 concursos. E é isso que eu vejo, né? A trajetória do concurseiro é assim. Reprovações e depois começam a vir as aprovações. E por isso que quando o cara começa a passar, né? Ou a moça começa a passar, ela começa a passar em vários concursos, porque chegou o processo de maturação da aprovação, né? E é normal essa desmotivação. Ninguém vai estar motivado todos os dias, né? Eu sempre falo que os maiores atletas do mundo, da história, não estão motivados todos os dias. E a gente não precisa estar motivado todos os dias, né? Isso é utopia. É impossível, né? É impossível nós estarmos motivados, acordarmos, vou lá estudar, ou então você passa o dia inteiro trabalhando e chega em casa e morto de cansado. A última coisa, né, que você vai querer fazer? Soltar fogos e falar, oba, agora eu vou estudar, né? Isso é impossível. A motivação, ela é realmente cíclica. Você vai estar um dia motivado, no outro você vai estar desmotivado, ou você vai estar uma semana inteira desmotivado. Às vezes o concurseiro está fazendo uma questão ali, uma questão simples, fácil, que ele já tinha feito e ele erra. Aquilo traz uma desmotivação e ele começa, isso aqui não é para mim, talvez eu não tenha inteligência suficiente. Então, a motivação realmente é cíclica. Mas o que a gente precisa ter, na verdade, não é motivação todos os dias. A gente precisa ter disciplina todos os dias. A disciplina é diferente da motivação, né? Nós não vamos ter motivação todos os dias, mas a gente precisa ter disciplina. E eu sempre falo também para os meus alunos, que é uma frase até do Mike Tyson, né? Do boxeador, né? Que foi multicampeão mundial aí, um fenômeno, talvez o maior de todos os tempos. Ele fala que ter disciplina é fazer o que você tem que fazer todos os dias, apesar de estar desmotivado, apesar de você não estar com vontade. Então,
eu sempre falo para os meus alunos, você não precisa estar motivado todos os dias, você precisa ser disciplinado todos os dias. Mas com relação à motivação, né? Como é que a gente busca essa motivação? E aí eu falo também para eles, vocês precisam achar gatilhos motivacionais. Isso é de cada pessoa, né? O que é um gatilho motivacional? É você, por exemplo, tem alunos meus que colam um contra-cheque do cargo que eles querem na sala de estudo. Tem alunos meus que colam uma foto de um lugar que eles querem conhecer. Tem alunos que trabalham num lugar que não gostam tanto, né? Que continuam lá porque precisam, mas que aquilo tem que ser um fator motivacional. Com Lembrar certeza. que todas as batalhas que eles passam ali diariamente, todas as coisas ruins naquele trabalho, que aquilo tem que ser uma motivação para eles continuarem estudando. Isso aconteceu comigo, né? O meu primeiro cargo público que eu passei, lógico que eu fiquei muito feliz, mas era para ser oficial de justiça, eu ganhava razoavelmente bem. Para a época, eu ganhava bem, na verdade, né? Para quem não ganhava nada, eu passei e ganhava bastante dinheiro, mas eu não gostava. Eu queria ser defensor público, eu queria trabalhar com o direito propriamente dito, e como oficial de justiça eu não me sentia bem naquele trabalho. Tem gente que gosta, mas eu particularmente não me sentia bem. Então aquilo era um fator de motivação para mim. Eu queria ser defensor público, era o meu grande sonho, a minha grande motivação. Então todo dia que eu ia trabalhar, não é que eu odiava, mas eu falava, cara, eu não quero isso aqui para sempre, eu quero aquilo. E se eu já cheguei até aqui, né? Se eu já cheguei até aqui, eu posso chegar lá. Então, aquilo me trazia uma motivação. Então, a gente precisa trazer gatilhos motivacionais para os dias ruins. Cara, por que eu tô aqui? Pelos meus filhos? É porque eu quero dar um futuro melhor para minha família? Então, eu preciso ter essas motivações, esses gatilhos motivacionais para ajudar nessa caminhada. E mesmo assim, você não vai estar motivado todos os dias. Então, a gente precisa ter a disciplina para os dias que a gente está para baixo, está desmotivado, não está acreditando, não está acreditando que é possível. E isso acontece também, aconteceu comigo e acontece com todo mundo que é aprovado. Você pode, se você conhece algum aprovado, você pode perguntar. Você já se perguntou algum dia, você já se pegou pensando que não era possível? Eu acho que 99% dos aprovados já pensaram um dia que, cara, será que eu vou chegar lá? Será que é pra mim? Será que eu consigo? Isso é normal. Mas se você continuar no processo, você vai chegar lá. Show, então já pegando o gancho, né, de toda essa explicação, cita pra gente uma história de um aluno, né, uma história inspiradora de um aluno que teve muitos desafios, mas que conseguiu. Muito legal, muito legal. Eu acho que eu vou citar duas histórias aqui, que eu acho que histórias inspiradoras sempre é muito bom. Eu vou citar a minha própria história. A minha história ela é muito inspiradora e eu tenho muito orgulho dela porque não é uma história comum. Eu entrei na faculdade de Direito com 27 anos porque eu era muito perdido, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu trabalhava com eventos, era promoter, né? Era formado em administração, foi minha primeira faculdade, e eu pensava assim, cara, será que eu vou querer fazer isso pro resto da vida? Quando eu tiver 40 anos, o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar em festa à noite, de madrugada, não vou querer isso para sempre, né? E eu resolvi entrar na faculdade de Direito. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me apaixonei pelo Direito e comecei a estudar a partir daquele momento. Nunca tinha estudado na vida, nem na escola eu era um bom aluno, eu sempre fui do esporte, a minha vida era o esporte. Era o cara da educação física. Era para eu ter me formado em educação física, né? Aí depois eu larguei o esporte, né? Mas enfim, eu sempre fui do esporte de alto rendimento mesmo, de competição, né? Eu nadava, viajava pro Brasil todo, enfim. Então a minha vida sempre foi o esporte, o estudo sempre ficou de lado, porque não era uma coisa que eu entendia como transformadora, como eu entendo hoje. Mas eu comecei a estudar, e a história que eu quero contar é que, como todo mundo, né, eu tinha muitas dúvidas se um dia eu ia passar no concurso, e eu queria, desde o começo, passar no concurso, porque eu queria estabilidade, né? Eu tive uma vida, assim, muito difícil, da minha família, de falta de grana, assim, de não ter essa estabilidade, porque no empresariado, digamos assim, muitas vezes tem dificuldades, tem momentos bons, tem momentos ruins, e eu não queria mais aquilo para minha vida, eu queria realmente a estabilidade, então eu sempre soube que eu queria concurso público. E aí eu comecei a estudar, né? Estudei tudo, e fui estudando em ritmo de concurso, fui aprendendo como estudar e etc. E surgiu a oportunidade de fazer meu primeiro concurso,
né, em Fortaleza, né, que eu sou natural de Ceará, que foi o concurso para oficial de justiça, né? Para analista, tinha para técnico também, mas eu queria eu estava dentro da faculdade, para oficial de justiça era um concurso para nível superior, em tese eu não poderia prestar porque eu não estava formado ainda, mas eu fui lá fazer a prova, né? Me inscrevi e falei, vou ver como é, né? Nunca tinha feito uma prova de concurso e fui fazer lá a primeira prova para oficial de justiça. E eu fiz a prova e já estava estudando, né? Mesmo na faculdade já estava estudando e gostei muito da prova, né? Gostei muito da prova da parte de direito, porque nessas provas para servidor, as provas são divididas em parte específica, que é a parte do direito, e a parte geral, que cai português, cai informática, cai outras coisas. Como eu estudava só a parte do direito, eu gostei muito da parte do direito, e na parte geral, português e tal, eu não sabia como eu tinha ido, né? Eu não sabia se tinha ido bem, se tinha ido ruim. E fiz a prova, ótimo, e na saída eu encontrei um amigo meu de infância que eu não via sei lá quantos anos, mais de 15 anos. E esse cara fazia natação comigo, né? Na época que eu era atleta de natação. Encontrei com ele, o Marcelo, até se ele estiver escutando aqui a gente, um abraço grande pro Marcelo, porque ele fez parte dessa mudança da minha vida e eu acho que ele nem sabe até hoje. Porque eu encontrei com ele na saída da prova e, cara, tu tá aqui, tu tá fazendo concurso, tá no direito, e a gente conversou e tal. E beleza, eu fui pra casa e quando saiu o gabarito, eu tinha ido muito bem na parte do direito, que era a parte que eu estudava, mas nos conhecimentos gerais, eu tinha feito 17 questões e precisava de 18 para ter a redação corrigida. Era o mínimo naquele bloco. E eu falei, caramba, se eu tivesse feito as 18, talvez eu teria chance, porque eu fui muito bem na parte de direito. Mas esqueci, né? Eu tinha entendido que eu tinha sido reprovado naquele concurso. E esqueci e fui viver minha vida. Um mês depois, um tempo depois, não vou me recordar se um mês ou 40 dias ou algum tempo depois, eu recebo uma mensagem no Facebook do Marcelo, daquele cara que eu tinha encontrado na saída da prova. Ele falou, cara, tu passou no concurso, tu passou dentro das vagas. Falei, o quê? Passei dentro das vagas? Como assim, cara? Eu só fiz 17 questões, eu tô reprovado. Ele, cara, tu passou, olha, o teu nome tá lá na lista, tu passou dentro das vagas, tu vai ser chamado, porque quando você passa dentro das vagas, você tem certeza absoluta que você vai ser chamado. Eu falei, cara, impossível. Aí, beleza, fui olhar e realmente eu tinha sido aprovado. O que é que aconteceu? Tinha sido anulado uma questão, e eu ganhei aquela questão. Então eu fiz os 18 pontos, fui muito bem na parte do direito e fui muito bem na redação. Eu fechei a redação. Caiu uma jurisprudência, uma decisão do STJ na prova sobre mandado de segurança. Me lembro até hoje, já tem 10 anos isso, e eu me lembro até hoje, e eu tinha lido aquilo e eu fechei a prova. Então eu passei dentro das vagas, só que tinha um problema. Eu ainda estava na faculdade. E eu estava no 5º semestre da faculdade. No 5º semestre. Só que eu já tinha aproveitado umas cadeiras da administração e tal, e faltavam 14 cadeiras para eu me formar e mais a monografia. E o pessoal falava, não, o tribunal quer chamar logo. Isso eu acho que foi em junho ou julho, né? O tribunal quer chamar logo, vai chamar logo. Eu falava, cara, se chamar agora, eu vou ter que pedir final de fila, porque eu não tenho diploma ainda, não vou poder tomar posse. E vai acabar o sonho, né? Porque tinham 200 e poucos aprovados. Acabaram que chamaram todos, mas chamaram, sei lá, depois de muitos anos. Mas não tinha esperança de ser chamado. Eu falei, cara, é a minha oportunidade. E se chamarem agora, acabou, né? Enfim. E aí, o que é que eu fiz? No semestre seguinte, ainda não tinham chamado, eu fui na faculdade e falei, olha, eu preciso fazer 14 cadeiras em um semestre e mais a monografia. E parece que não podia e tal. Eu tive que falar com o pessoal, diretoria, o dono da faculdade, que era uma faculdade particular, né? Então eu fui falar com todo mundo, acabou que eles deixaram eu fazer. Eu fiz 14 cadeiras, rezando para não chamarem, porque se chamassem também não adiantaria. Em um semestre? Em um semestre. Eu fiz 14 cadeiras e mais a monografia. E aí eu passava o dia inteiro na faculdade, manhã, tarde e noite na faculdade, e fazendo a monografia, fiz a monografia, e resumo da ópera dessa minha história, né?
eles só foram chamar em dezembro, no começo de dezembro. Eu já tinha feito todas as provas, não tinha colado grau, aí eu falei, cara, chamaram, eu preciso colar grau especial, porque eu ainda não tinha colado grau, e para tomar posse eu precisava. Então fui falar com todo mundo de novo para conseguir colar grau, e deu certo, consegui colar grau especial, consegui apresentar o diploma e consegui tomar posse como oficial de justiça, que ali foi o meu início de carreira como servidor público, né? No começo ali de 2015, 10 anos já se passaram. E é uma história assim muito doida, porque se eu não tivesse encontrado o Marcelo, eu não saberia que eu tinha sido aprovado, porque eu não tinha visto nem o resultado, entendeu? Então, assim, essa minha história eu sempre falo que para os meus alunos que você tem que fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, o universo ele vai conspirar para que aquele teu objetivo ele seja concluído. E eu fazia muito a minha parte, porque eu estudava, eu trabalhava e eu ainda de madrugada ficava estudando e depois da faculdade, depois da aula da faculdade, e eu batalhava demais e o universo conspirou e eu consegui passar no concurso, né? E a segunda história é de um aluno assim muito especial, ele foi um dos meus primeiros alunos. Eu não sei se eu falo o nome dele aqui, eu acho que eu não vou falar o nome dele, não. Mas hoje ele é juiz, né? Juiz de direito, e ele foi um aluno, assim, que ele tem uma trajetória muito bonita. Os pais agricultores, de uma condição financeira realmente muito ruim, né? E ele estudou a vida inteira dele no interior, né? No interior, em uma situação muito precária de estudo, e com o esforço dele ele conseguiu passar na faculdade de Direito, fez a faculdade de Direito, foi advogar, e ele era muito esforçado mesmo. Só que quando aí a gente começou um trabalho e tal, e ele, depois de uns anos a gente fazendo o trabalho, ele começou a passar nas segundas fases, né, para o concurso de magistratura, ele queria ser juiz. E quando ele começou a passar, eu fiz um trabalho específico com ele para a segunda fase, e eu mandava ele me mandar as sentenças, as provas discursivas, e eu via que ele tinha uma deficiência muito grande no português, porque ele tinha estudado em escolas muito precárias, em situações precárias, então o português dele era muito ruim, né? E eu falei, cara, tu precisa melhorar esse teu português, a gente precisa melhorar esse teu português. Então eu fui fazendo um trabalho de formiguinha com ele, e o português dele melhorou assim consideravelmente, né? Ele conseguiu entender realmente, aceitar a crítica, e eu acho que ele tinha consciência, ele tinha consciência realmente que por conta da situação, né, lá da infância, né, do ensino fundamental, do ensino médio, o português dele era muito ruim, e ele começou a melhorar muito, fruto da dedicação. Reprovou em várias segundas fases, mas chegou o momento dele, ele foi aprovado. E quando ele passou para oral, a mesma forma, né, ele tinha uma deficiência na oralidade, porque ele não teve uma educação de base muito boa. Então a gente treinou, e ele com muito esforço, sempre muito esforçado. Então a história de vida desse meu aluno, ela é surreal, assim. Uma pessoa que veio lá do interior de Minas Gerais, de uma cidadezinha, era do interior, ele andava, não sei, aquelas histórias de andar não sei quantos quilômetros para ir para a escola, aquela escola que a quarta série é junto com a quinta e com a sexta. É uma história assim muito louca, e hoje ele é juiz de direito, e assim, cara, um puta juiz, assim, um cara fenomenal, um cara que sai da comarca dele e vai pro interior, pega barco para ir, para fazer audiência, para fazer inspeção. É muito legal, assim, é uma história que eu tenho orgulho de ter participado, mas muito orgulho dele, assim, por ter construído, apesar de todas as dificuldades, através de muito esforço, muita dedicação mesmo, muita resiliência, ele chegou onde chegou, que hoje ele é juiz de direito. Cara, e assim, falando também da preparação, eu acho que uma das coisas assim, mais difíceis, com toda certeza, é conciliar a vida pessoal com o estudo. Se já é difícil o trabalho, né? Imagina trabalho, vida pessoal, estudo, né? Me fala aí como, né? Como, tipo assim, pô, eu trabalho, eu tenho uma vida pessoal muito agitada, como é que eu vou conciliar isso com minha rotina de estudos? Legal. Eu acho que o segredo está no equilíbrio, né? Aliás, para tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. Lógico que estudar para concurso
traz uma necessidade de adaptação, né? Você precisa abdicar de algumas coisas. Você não pode estudar para concurso e sair de quinta a domingo para balada, chegar de madrugada, beber horrores, ficar de ressaca no outro dia. Você precisa entender que estudar para concurso, para se preparar para concurso, você precisa abdicar de alguma coisa, né? De algumas coisas, né? Não de tudo. Então, por isso que eu digo que o segredo está no equilíbrio. Eu acho que você não deve abdicar da sua vida pessoal, você tem que sair, você tem que socializar, você tem que namorar, você tem que ir num cinema, você tem que sair para jantar. E eu acho que o grande segredo mesmo é a gestão do tempo. A gente precisa, e o concurseiro mais ainda, precisa gerir o tempo de forma eficaz. E como é que a gente faz essa gestão de tempo de forma eficaz? Eu dou sempre a dica que funciona muito bem para mim. Isso é uma dica de um livro que eu li há muitos anos, ainda quando eu estudava administração, que é do Iacocca, né, que foi um grande gestor empresarial, Lee Iacocca. E ele falava que para gerir o tempo, imagina um cara assim, um puta gestor de uma grande multinacional, o tanto de tarefa que o cara tem, né? E ele falava, para eu não me perder, para eu conseguir gerir o tempo, para eu ter vida pessoal, para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer no meu trabalho, para eu conseguir conciliar com meus filhos, com a minha esposa, eu preciso ter uma gestão de tempo de qualidade. E o que ele ensina no livro dele, o que ele fala, né, que fazia, é que ele fazia todo domingo, ele fazia uma agenda da vida dele. E eu faço isso também. Todo domingo eu faço minha agenda da semana. Então eu coloco lá na agenda o que é que eu vou fazer, inclusive as minhas atividades sociais, né? Se eu sei que eu tenho um aniversário para sair, para ir, né? Um aniversário, seja um amigo do meu filho, seja um amigo da minha esposa, ou meu, né? Um amigo nosso, eu vou colocar lá. No sábado à noite eu tenho um aniversário. Então eu já sei que naquele momento eu não posso programar nada. Então, a gestão do tempo, ela faz com que você consiga equilibrar o estudo, o trabalho e a vida social. Se você colocar, o dia tem 24 horas, né? Então, a gente precisa saber como fazer essas 24 horas se tornarem eficazes, para dar tempo de fazer todas essas coisas. E uma outra dica, né, que eu sempre dou para os meus alunos é: não leve trabalho para casa, só em casos excepcionais. Excepcionais. Se você começa a levar trabalho para casa, a tua rotina ela vai se tornar caótica, né? Eu acho que você tem que fazer um bom trabalho, você tem que tentar ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, mas você tem que fazer aquilo dentro daquele tempo que você é pago para fazer. Se você tem uma rotina de 8 horas por dia de trabalho, você precisa trabalhar dentro das 8 horas. Se você começa a levar trabalho para casa, você vai atrapalhar a tua vida social com a tua família, né, com os teus amigos, com a tua namorada, com o teu namorado, enfim. Mas tu vai atrapalhar principalmente os teus planos de estudar para concurso, né? Porque estudar para concurso exige profissionalismo. E para você ser profissional em alguma coisa, você precisa ter um tempo determinado e definido na tua preparação. Então, para de levar trabalho para casa, porque se você... E quando eu falo levar trabalho para casa, não é só levar o trabalho físico para fazer, não. É na mente também. A gente tem que deixar o trabalho. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente tem que... Quando a gente chega em casa, a gente tem que apagar o que a gente deixou na rua e focar naquilo que a gente está fazendo. Focar em cada atividade. Focar no estudo, no momento do estudo, focar na família, no momento da família, focar no lazer, no momento do lazer. Porque se a gente embananar tudo, a nossa vida vira um caos, né? Então, são essas as dicas. Eu acho que a gestão do tempo e a agenda muito bem definida, e lógico, vão ter furos nessa agenda, né? Acontece o furo, a gente vai e readapta. Mas se você deixa a tua vida completamente livre, sem organização, sem nada, você vai se perder na tua gestão de tempo. E o que é que fica para trás? O estudo. O estudo sempre é deixado para trás, porque você fala: ah, mas beleza, se eu não estudar hoje, eu estudo amanhã. Aí chega amanhã, você não consegue. Se eu não estudar amanhã, se eu não estudar hoje, eu estudo próxima semana. Chega próxima semana, você não consegue. Então, não espere o tempo perfeito para começar a estudar. Comece a gerir teu tempo com uma qualidade maior, mais eficaz, porque as coisas vão acontecer.
E aí, explica pra galera que tá assistindo como é que funciona a metodologia de mentoria que você desenvolveu ao longo de uma década. Bacana. Eu comecei a estudar, né, a estudar há 10 anos atrás, então eu fui aprimorando o método que eu utilizei para passar nos concursos. Eu aprendi muito cedo a estudar, né, graças a Deus, porque tem gente que bate cabeça durante anos e não consegue ser aprovado e não consegue achar uma metodologia adequada. Graças a Deus, logo no começo eu aprendi a estudar de forma eficaz e meus resultados foram muito rápidos, né? Eu tenho uma vida de concurseiro muito efêmera, assim, né? Graças a Deus. Então eu fui aprimorando essa metodologia ao longo dos anos, né? E, inclusive, a partir do momento que eu começo a fazer mentoria, né? Que já se vão 8 anos, eu fui aprendendo com cada aluno o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, a minha metodologia, ela é uma metodologia que eu posso dizer que é uma metodologia única para aquela pessoa, né? Eu faço uma organização de estudo muito individual, de acordo com as necessidades daquele aluno, dos objetivos, das dificuldades, do tempo de preparação, de como o aluno está naquele momento, da necessidade específica psicológica dele, enfim. Então, a metodologia ela é muito individual, mas lógico, existe um arcabouço, né, um esqueleto, digamos assim, base da metodologia. Eu trabalho os pontos necessários para ele construir o que eu chamo de base necessária para aprovação, né? Então, de uma forma muito compartimentada dentro do cronograma, e eu monto um cronograma em que o meu aluno ele está sempre revisando, ele está sempre em contato com aquela disciplina e com aquele assunto. Às vezes ele está estudando o assunto A na legislação e na próxima semana ele vai estudar aquele mesmo assunto na doutrina, que faz com que ele lembre lá da legislação e que ele faça a revisão. Ou, por exemplo, ele estuda o assunto A hoje, no fim de semana ele vai estudar a jurisprudência sobre aquele assunto A, então ele vai reler aqueles dispositivos legais. Então, a minha metodologia, ela é uma metodologia muito dinâmica, em que se trabalha várias coisas ao mesmo tempo, que não torna o estudo cansativo, né? Ou pelo menos torna menos cansativo, porque você está sempre mudando, sempre movimentando, e faz com que você veja a mesma coisa várias vezes de forma repetida dentro do cronograma. Então, é uma metodologia muito eficaz porque faz com que a repetição seja aplicada na prática e de forma constante. E assim, qual é a rotina ideal do estudo de um candidato que vai fazer um concurso de alto rendimento? Bacana, ótima pergunta. A rotina ideal é que ela seja constante. Eu acho que é a primeira coisa. Precisa ser constante, o estudo precisa ser constante. Cada pessoa tem a sua rotina, né? Então, tem gente que consegue estudar 8 horas por dia, mas tem gente que consegue estudar só 2, 3 horas por dia. Então, eu sempre falo que os meus alunos, eles têm que fazer o máximo possível por dia para que o estudo renda, que seja cansativo, você precisa ficar cansado no final do dia, mas você não pode ficar estafado, você não pode ficar exausto, porque você precisa estudar por um tempo determinado, né? Vários anos, meses, anos. Então você precisa ter uma rotina adequada para que você consiga passar por esse tempo necessário estudando de forma constante. Se você coloca um cronograma, uma organização de estudo muito fácil, você está fazendo errado. Mas se você coloca muito difícil, você também está fazendo errado. Então, tem que ser uma rotina difícil, você tem que sair cansado, mas você tem que sair bem para poder descansar e no próximo dia continuar a tua preparação. Porque se você fica estafado, no próximo dia você fala, eu não vou estudar hoje, eu não vou estudar amanhã. E aí isso já degringola um processo de reprovação que é difícil sair. E quais são as principais estratégias para aquela pessoa que vai no concurso e, tremedeira, tremedeira, tremedeira? Quais são as principais estratégias para você controlar a ansiedade e o estresse durante a preparação? Esse é um ponto muito importante, porque cada vez mais a ansiedade está tomando conta das pessoas, né? Acho que existem vários estudos que falam disso, né?
das redes sociais, né, da informação muito rápida, são muitas informações ao mesmo tempo, então isso está trazendo uma ansiedade muito grande. E o concurso, ele já é um fator de ansiedade por si só. Então, se você é uma pessoa ansiosa e faz concurso público, essa ansiedade ela tende a ficar em níveis preocupantes, né? Então, a minha dica, primeiro, se a tua ansiedade é patológica, tu tem que procurar um especialista, né? Você precisa procurar um especialista para tentar trazer essa ansiedade para um nível mais de normalidade, né? E com relação à prova, o que eu sempre falo é que os alunos precisam entender, porque quando sai a prova, as pessoas, e isso é um fator muito mais psicológico do que um fator realmente real, né? Eles entendem que aquilo é uma última oportunidade. Se eu não passar agora, essa oportunidade ela não vai passar mais. É o último cavalo selado, né, que chama. E as pessoas precisam entender que não é a última oportunidade. Não podem tratar uma prova de concurso como a última oportunidade da vida, porque isso traz uma carga de pressão, né, um peso muito grande. O concurso já é pesado. Se você traz pesos maiores para essa prova, você tende a ter um problema sério, né, de ansiedade, de medo, de querer fugir, de ter medo do resultado ser divulgado. Então, assim, não é a última oportunidade, outros concursos vão vir e você precisa ter essa consciência, trabalhar a tua mente para fazer o teu melhor e que o resultado, ele é consequência da preparação. Você precisa entender isso. O resultado do concurso é consequência da preparação. Se você continuar se preparando, o resultado fatalmente vai acontecer. E assim, a gente sabe que quantidade não é sinônimo de qualidade, muito menos excesso, né? Na realidade, o excesso ele vai deteriorar, né, esse teu processo com toda certeza, que foi o que você respondeu na outra pergunta, né? Então tem muita gente que acha que eu preciso estudar 10 horas seguidas para que eu consiga um bom resultado, né? Mas isso é verdade? Na realidade, como é que você pode otimizar o tempo de estudo, garantir uma boa produtividade, uma ótima produtividade e também um bom resultado? Boa pergunta também. Com certeza, quantidade não é sinônimo de qualidade, né? Eu conheço várias pessoas que têm o dia inteiro para estudar, o dia inteiro, às vezes ficam lá sentados 8, 10 horas, mas não produzem absolutamente nada, né? Ficam cheios de distrações, vão para a salinha de estudo, ao invés de estar lá produzindo, vão para a copa, tomar café, ficar conversando, fofocando, ou ficam no celular, rede social, então tem um dia inteiro para estudar e acabam não produzindo. Inclusive, vários alunos falam assim, eu tenho um dia inteiro, isso me prejudica. Talvez se eu tivesse uma rotina mais apertada, eu conseguiria produzir mais. Então, assim, quantidade não é sinônimo de qualidade. E eu acho que existem alguns meios para que a gente otimize o tempo, né? Primeiro focar na sua concentração. No momento que você está estudando, aquilo é o mais importante, né? Aquilo é que você tem que fazer. Evite celular, evite qualquer eletrônico ali do teu lado, redes sociais, porque isso vai tirar a tua concentração e vai fazer com que você deixe de focar naquilo que você realmente tem que focar, né? Evite conversas paralelas no momento do estudo. Quando a gente começa uma conversa, é muito difícil parar, né? Então, se você, por exemplo, estuda numa sala de estudo, só converse nos seus intervalos. Tem intervalos pré-definidos para que você possa fazer tudo isso e não fuja deles, né? Então, acho que essa gama de situações vão ajudar você a otimizar o teu tempo. E a maioria dos concurseiros, eu posso falar, que estudam em trabalho. Então, a gente não pode perder tempo. A gente tem que gerir o nosso tempo da forma mais eficaz para a gente conseguir produzir o resultado em 3, 4 horas, um resultado melhor do que aquele que tem 8 horas e fica vagando ali sem conseguir produzir nada. E assim, muita gente tem aquele medo de resolver questões, né? Fazer atividades, simulados, né? Qual é a melhor maneira de fazer isso, né? Qual é a forma certa? Qual é a importância disso? Quanto mais você treina, mais você fica melhor naquilo que você faz repetidas vezes, né? Então, e isso vale para qualquer coisa na vida. Se você faz repetidas vezes uma atividade, você vai se tornar melhor nela a cada momento, a cada dia, né? Então, o treinamento é essencial na preparação para concurso, né? Quanto mais questões você fizer,
mais resultados você vai ter, mais resultados rápidos você vai ter. Então, se você está me olhando, não negligencie as questões. Fazer questões é essencial na tua preparação. Quanto mais questões você fizer, mais rápido você vai construir a tua base jurídica. Mais rápido você vai construir essa base necessária para você ser aprovado no concurso. Fazer questões ajuda a gente a revisar conteúdo, ajuda a gente a fixar conteúdo que a gente acabou de estudar e ajuda a gente a entender como é que aquilo que a gente estudou no plano abstrato é cobrado no plano concreto. Então, fazer questões diárias é fundamental, né? É fundamental. E simulados da mesma forma. Os simulados, fazer simulados periódicos ajuda a gente, por exemplo, a treinar o tempo, né, da prova, a entender qual é a melhor forma de fazer uma prova, se começar com as matérias que você tem mais facilidade, se é começar do começo e ir correndo. Ajuda a gente a treinar também a nossa capacidade mental e física, né? A nossa resistência, isso é importante, porque tem gente que faz prova, tem muita gente boa que faz prova e começa lá muito bem nas primeiras questões, vai muito bem, mas depois traz um cansaço muito grande, não consegue mais raciocinar e da metade para o final da prova começa a errar muitas questões. Então, se você tem esse problema, faça mais simulados, porque você vai começar a treinar a tua resistência para a prova, né? E a nossa mente, o nosso psicológico, da mesma forma que o nosso corpo, ele é treinável. A gente pode treinar a nossa mente para ter mais resistência. Então, as questões, elas são essenciais para isso, né? Tanto as questões quanto os simulados. E eu sempre recomendo, com relação às questões, fazer questões do tema que você acabou de estudar. E muita gente me pergunta, mas professor, se eu fizer questões do tema que eu acabei de estudar, eu vou acertar muito mais e não vai ser fidedigno o resultado. Mas o objetivo aqui não é saber se você acertou 80% ou 90%. É que você fazer questões do assunto que você acabou de estudar ajuda na fixação daquele conteúdo, porque você vai entender como é que aquilo que você estudou é cobrado na prova. Você vai ver naquele momento pequenos detalhes que você não viu no estudo, e isso vai ajudar na memorização. Você pode até fazer questões aleatórias no teu estudo, mas faz então metade do tempo daquilo que você acabou de estudar e metade do tempo de questões aleatórias. Então eu sempre recomendo que meus alunos façam questões aleatórias. Se você não quer fazer questões assim que acabou de estudar, você pode começar o teu dia fazendo questões do dia anterior, daquilo que você estudou no dia anterior. Tem o mesmo efeito.